Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Durante o mês de maio, eu quero estar meditando junto com os irmãos a respeito dos lutos vivenciados pelo rei Davi. Estamos passando por um momento onde todos nós temos enfrentado o luto. Talvez você não esteja com nenhum parente seu ou alguém tão próximo que tenha vivenciado esse cenário de perda, de morte, mas como nação, nós temos tido grandes perdas. Todos nós, de alguma forma, estamos com o coração entristecido, com o coração enlutado, e diante de um momento como esse, que a gente achava que seria tão rápido, que seria tão fácil, mas os números só aumentam, as mortes, as perdas só aumentam, e a sensação às vezes que nós temos é que isso parece que não vai acabar nunca. E somado a todo esse desespero, nós temos então essa dor, esse vazio por conta das perdas. E pensando em tudo isso que a gente tem vivenciado, eu me debrucei sobre a palavra do Senhor e aprendi algumas coisas com o rei Davi. A forma como ele lidou com o seu luto. Nós não iremos tratar o rei Davi aqui como um modelo a ser seguido, porque cada luto é único, cada perda é única. Numa mesma família, cada membro reage de uma forma diferente, sente a perda de uma forma diferente. À medida que nós vamos perdendo outras pessoas, reagimos também de maneira diferente. E é por isso que eu queria, junto com você, olharmos para a história de Davi ao longo dessas quartas-feiras e entendermos como foi os procedimentos dele ali, mas acima de tudo, como é que Deus cuidou de Davi em meio ao seu luto, em meio às suas perdas. Eu queria iniciar esse tempo falando ao teu coração de que essa dor que você está sentindo, essa sensação de vazio, a tristeza, o sentimento de impotência é natural. Nós não somos super-heróis, ninguém aqui foi criado para a morte, muito pelo contrário. Há um anseio no coração do homem pela eternidade e nós nunca iremos nos conformar com a morte, nunca iremos aceitar, ela nunca vai descer bem para mim, para você, porque não é esse o projeto de Deus para a minha vida e para a sua. Desde a fundação do mundo até o dia de hoje, o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, é a eternidade. Cristo Jesus triunfou sobre a morte e um dia eu e você também triunfaremos. Mas enquanto estamos vivendo aqui nessa terra e passamos por essas dificuldades, por essas dores, nós precisamos aprender com elas, aprender com o Senhor e que o Senhor possa nesse momento nos dar a maturidade para que eu e você possamos ser consolo um na vida do outro. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, ele vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele vai dizer também que a forma como nós somos consolados por Deus é justamente para que eu e você possamos consolar outras pessoas. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer num momento como esse, onde nos encontramos entristecidos, é sermos esse apoio, é sermos esse conforto e consolo na vida uns dos outros. E é por isso, então, que eu queria meditar junto com você nesse texto, que é um texto trágico, que nos traz um momento de dor, mas, acima de tudo, nos revela algumas lições que farão com que eu e você possamos compreender melhor essas dinâmicas da vida e superar os tempos de luto. Eu quero, então, te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir comigo na segunda carta de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 13. Eu peço que você fique durante todo o sermão com a sua Bíblia aberta. Enquanto você vai encontrando esse texto, eu preciso te contextualizar sobre aquilo que nós iremos ler. O rei Davi, em um momento que era propício para que os reis estivessem nas guerras, ele resolveu ficar em casa e mandou apenas o seu exército. Ele confiava tanto na força do seu exército que acreditava que ele não precisava estar ali na frente de batalha ou conduzindo os seus guerreiros. E quando ele fica em casa, diante de todo o ócio, ele avista da varanda uma jovem, uma moça que estava ali se banhando, se purificando em sua casa. O texto diz que ele a convida então ao seu palácio, tem relações com ela e ela então engravida.
Quando ela engravida, ele pede para que o seu esposo Urias pudesse retornar para casa para tentar encobrir então o seu erro, o seu pecado, o seu adultério. Mas Urias, como um bom soldado, se recusa a ficar com a sua esposa enquanto os seus companheiros estão na batalha. E ele fica então fazendo guarda ali no palácio. Então Davi, na ânsia de encobrir o seu erro, manda Urias de volta para a guerra, mas não mais para uma posição confortável, agora manda ele para o fronte da batalha, para que ali na frente ele possa então acabar morrendo, porque era a parte mais cruel da batalha. Mas ele manda então esse aviso pelo próprio Urias. Urias então tem a sua vida ceifada, e agora Davi, para encobrir um erro, ele comete um outro erro. Além de adúltero, agora ele é homicida. E ele fica mentindo ali, tentando esconder o seu pecado, até que Natã, o profeta Natã, vai até o rei. E usa então de algumas palavras para convencê-lo de que ele foi cruel, de que ele foi perverso, e mostra então o pecado de Davi. Naquele momento em que Davi tem noção do seu erro, ele se vê perante Deus como um pecador, ele então abre o seu coração para o profeta, pedindo perdão ao Senhor. E o que nós iremos ler agora é a resposta do profeta e as consequências do pecado de Davi na vida de sua família. Leia comigo então, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrou em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição e comeu. E seus conselheiros lhes perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Amém? Oremos ao Senhor. Pai bondoso e querido, estamos diante da Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, ministra essa palavra ao nosso coração, nos enche, Pai, de consolo e conforto. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, diante do cenário do luto, nós precisamos entender os movimentos que envolvem as perdas. Acredita-se então que dentro do processo do luto existem alguns estágios. Esses estágios não têm tempos pré-definidos, na verdade pode acontecer de forma simultânea, mas ao longo do luto, todos nós de alguma forma iremos vivenciá-los. Esses 5 estágios, eles vão da negação até a aceitação.
O primeiro passo, quando nós recebemos uma notícia de uma perda, é tão difícil de acreditar, é tão difícil de aceitar, que normalmente nós negamos os fatos e demora então a cair essa ficha que aconteceu aquela perda. Uma segunda fase que nós encontramos seria então a fase da barganha, de tentarmos de alguma forma conjecturar o que eu e você poderíamos fazer, o que podemos fazer para que isso não seja verdade, para que possamos mudar os fatos, e tentamos barganhar com as pessoas, com os médicos, com Deus. O terceiro estágio é o estágio da ira, da raiva, da revolta, da sensação de impotência, de perda, de vazio, até que essa ira vai dando lugar a uma tristeza e, por fim, somente depois de bem vivenciado esses ciclos, nós começamos a ver um vislumbre de uma aceitação e uma saúde pós-perda, pós-luto. O que nós vamos aprender aqui com a história do rei Davi é que dentro dessas fases houve um momento específico onde o rei Davi estava com uma grande dificuldade de lidar com a culpa. E todos nós, diante das perdas, em maior grau ou menor, nos sentimos culpados. Nós olhamos e falamos, eu poderia ter feito alguma coisa, talvez se tivéssemos investido mais dinheiro, se tivéssemos chegado mais cedo, se tivéssemos, e fica tudo na esfera desse si. E na verdade essas justificativas que vamos tentando encontrar nada mais é do que um desejo, um anseio para aliviarmos a dor da perda, para aliviarmos o sentimento de culpa que muitas vezes carregamos em nosso coração. O que nos chama a atenção nesse ambiente de perda, de luto aqui do rei Davi, é que o luto dele antecede a perda da criança, a perda do bebê. Como ele sabia o que iria acontecer, como o profeta já havia anunciado para ele, ele começa de forma precoce o seu luto. E muitas vezes nós vivemos isso. Às vezes quando recebemos um diagnóstico muito pesado e começamos a desacreditar da possibilidade de cura, muitas vezes nós começamos a sofrer por antecedência, nós começamos então a antecipar todos os sentimentos, todas as emoções, todas as fases do luto. E nós começamos a perceber isso aqui na vida do rei Davi. E por que ele faz tudo isso? Simplesmente porque foi deixado claro que a perda dessa criança era fruto do seu pecado. Era fruto da sua incompetência moral. Por conta do pecado de Davi, agora essa criança haveria de padecer. E eu sei que é muito difícil para mim, para você, compreendermos isso nos nossos dias. E eu queria então fazer um breve esclarecimento. Cristo Jesus, certa vez, foi questionado a respeito de um cego de nascença. Seus discípulos, ao olharem aquele cego, perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? A resposta de Cristo Jesus àquela indagação foi de que nem aquele jovem, nem tampouco seus pais haviam pecado, mas que ele tinha aquela condição para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Nós entendemos então, com base nessa passagem, que nem sempre as enfermidades, as perdas, são oriundas das consequências dos nossos atos. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de dor, de tristeza, de enfermidade ou qualquer outra circunstância, simplesmente porque o Senhor está tentando nos aperfeiçoar, está tentando manifestar a sua graça, bondade e glória por meio da nossa vida para comunicar a outros. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para as consequências dos nossos atos. É lógico que muitas vezes as perdas que nós enfrentamos repousam sobre os nossos braços, sobre a nossa culpa. Muitas vezes eu e você temos culpa no cartório. O que esse texto vai nos apontar a respeito de Davi pode parecer injustiça. Poxa, se quem pecou foi Davi, por que a criança está pagando por esse momento? Sabe, no Antigo Testamento, a lei que regia todo aquele povo era que diante de um pecado como o adultério, como o homicídio, aquele indivíduo que praticou esse pecado, a sentença dele era a morte.
O rei Davi merecia a morte. E o Senhor perdoou e tirou sobre ele esse peso da morte. Mas todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E nós não temos como fugir dessa consequência. Só que, naquele momento, a perda de Davi simbolizava aquilo que Deus faria com o seu próprio filho. Deus, quando envia o seu filho ao mundo, Ele entrega Cristo Jesus à morte, para que hoje o meu pecado, a minha culpa, recaísse sobre Ele. E então eu pudesse ser justificado por meio de Cristo. Nesse momento, por mais dolorosa que seja a perda dessa criança, essa criança é um símbolo público de que Davi estava pagando pelos seus pecados. Era dessa forma que o Senhor se manifestava e ensinava ao povo de Israel. É bem verdade que nós vivemos um tempo de graça. É bem verdade que as consequências dos nossos pecados normalmente não recaem sobre os nossos filhos como uma sentença de morte. Mas todo esse enredo ligado ao rei Davi era um prenúncio daquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Ele, entendendo então que a perda do seu filho era fruto da consequência do seu pecado, ele começa então a tentar encontrar um jeito de se redimir diante do Senhor, de fazer algo para que aquela criança não viesse a morrer. E eu queria partilhar com você um momento na minha vida, na minha história junto com a minha esposa, que se assemelha um pouco a isso vivenciado pelo rei Davi. Dia 10 de 10 de 2010, eu e minha esposa começamos a namorar. E a nossa história foi uma história não de altos e baixos, mas de uma crescente na presença do Senhor. Deus foi manifestando a sua bondade sobre o nosso relacionamento, dia após dia. E a gente vive 10 anos de muitas, muitas alegrias. Mas no dia 10 de 10 de 2020, eu recebi uma notícia que deixou meu coração muito alegre. Não só o meu coração, mas o coração dos meus familiares. Quando completávamos 10 anos de relacionamento, descobrimos que a Thay estava grávida. Descobrimos que a minha esposa iria dar à luz a um filho. Aquilo encheu o nosso coração de alegria e de muitas expectativas, muitos sonhos. Começamos a planejar muitas coisas. É bem verdade que a gente tentou pensar nos nomes. A gente começou a fazer investimento, a gente tentou fazer uma reforma em casa. E foi nutrindo no coração essa alegria. Saímos de férias para descansar, pois sabíamos que os 3 primeiros meses eram cruciais. E quando saímos de férias, já tinha 2 meses ali de gestação. Antes de sairmos para um passeio, fomos fazer um exame, fizemos a primeira ultrassom e vimos ali o coração do bebê batendo, vimos criando forma e o nosso coração estava de fato radiante. Nós saímos, fomos para um lugar maravilhoso, na presença de pessoas tão bondosas. Fomos para Itarema ficar um tempo com um casal de nossa igreja, o Mazinho e a Lúcia. E ali naqueles dias de muita alegria, de banhos de mar e muito repouso, a minha esposa começou a ter um pequeno sangramento. Nós nunca tínhamos nenhum tipo de experiência com maternidade ou qualquer coisa do tipo. E ligamos então para a médica. E a médica orientou a respeito de uma medicação e pediu que a gente retornasse para Fortaleza para poder fazer exames. Já era à noite, nós decidimos dormir e no outro dia nós voltamos. Voltamos cedo para Fortaleza e quando voltávamos, ela com um sangramento contínuo, nós ligamos ali o som do carro, oramos ao Senhor, entregando não apenas a nossa vida, mas a vida daquele bebê que sabíamos que era herança do Senhor, que é um presente dele e que pertence ao Senhor. Oramos e o Senhor foi enchendo de paz o nosso coração, apesar de toda a expectativa. Quando nós chegamos no hospital, tomamos um chá de cadeira, passamos ali umas 3 horas para poder ser atendidos e fazer o exame. E quando nós fomos fazer a ultrassom, 3 dias depois daquela ultrassom que estava tudo ok,
O médico era o mesmo médico que tinha feito a ultrassom. Ele viu que não tinha mais batimentos cardíacos. Viu que o bebê havia partido. Na verdade, estava com o Senhor. Quando nós recebemos aquela notícia, vendo as imagens, não ouvindo o batimento do bebê, naturalmente no nosso coração, como humanos, como falhos, vem essa sensação de vazio, de tristeza, de impotência e de tentarmos encontrar um culpado. Falei com a médica, precisava fazer aqueles procedimentos, não sabia se fazia curetagem, se ela conseguiria expelir. Quando a gente sai daquela sala, precisávamos aguardar a impressão daquele exame, daquela ultrassom. E a minha esposa muito forte, o Senhor estava dando uma força tremenda a ela. Houve um momento em que ela encostou a cabeça no meu ombro e começou a chorar, e ela fez uma única pergunta. A pergunta dela é o porquê. O que a gente fez? E naquele momento que ela começou a chorar, eu simplesmente abracei ela e disse algo muito simples. E que eu sinto que foi o Senhor que falou comigo, e eu quero ministrar essa mesma palavra ao teu coração. A vida pertence ao Senhor. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Não há nada que eu e ela pudéssemos fazer para que aquela criança pudesse viver ou morrer. Sabe quantos relatos nós não temos de pessoas que tentaram abortar mais de uma vez e a criança nasceu? Quantas vezes as pessoas tentaram jogar uma criança numa lata do lixo e fazer tantas coisas e a criança sobreviveu? Sabe por quê? Porque a vida pertence ao Senhor. Não havia culpa. E naquele momento, quando eu falei isso para ela, não temos culpa. Não temos culpa. Ela parou de chorar e a gente seguiu para casa, ainda num clima meio de silêncio. Oramos e naquele mesmo dia passamos por aquele processo de expelir. E é uma sensação muito ruim, muito ruim. Mas o que eu queria falar para você hoje com relação a essa perda minha e a perda de Davi? Sabe, Davi entendia que a culpa era dele. Nesse momento, eu com a minha esposa, a gente falou de quem é a culpa. E diante desse cenário da culpa, é muito mais fácil lidar com a perda, lidar com o luto, quando nós entendemos que a culpa não é nossa. É muito mais fácil encarar esse cenário de dor, de morte, quando entendemos que é simplesmente a vontade de Deus sendo manifestada e que junto com a vontade dEle vai vir consolo, vai vir conforto, nós vamos superar porque Ele nos dá graça. Mas o rei Davi não estava desfrutando disso. E por não desfrutar disso, por entender a sua culpa, o seu erro, ele tenta se redimir diante do Senhor. E muitas vezes eu e você tentamos fazer alguma coisa para nos sentir aliviados da nossa perda, da nossa dor. O que o texto vai nos falar é que o rei Davi se nega a comer, que o rei Davi fica com o seu rosto em chão, ele não conversa com ninguém, e ele faz isso por 7 dias, 7 dias orando, 7 dias buscando o Senhor, para ver se aquela criança poderia sobreviver. Mas uma vez que essa criança é levada, uma vez que já não havia mais o que ele fazer, o que o texto nos diz é que quando ele entende que aquela criança havia morrido, ele se levanta, ele toma um banho, ele se perfuma e ele vai ao santuário. Ele vai à presença do Deus, o mesmo Deus que estava vendo ele quando estava com o rosto em terra, o mesmo Deus que estava vendo ele com fome, ele todo rasgado, é o mesmo Deus que agora estava contemplando ele, bem vestido, perfumado e adorando ao Senhor. E talvez você diga, mas como é que ele poderia adorar o Senhor num momento como esse? Ele adorou o Senhor num momento como aquele, porque ele entendia o que é básico. A vida pertence ao Senhor e a sua vontade é soberana. As pessoas perguntam a Davi por que ele estava fazendo aquilo. Porque agora ele estava daquela forma tão bem, se agora era o momento de vivenciar o luto, e a resposta de Davi é, não há mais nada que eu possa fazer. Na verdade,
Eu não tenho como trazê-la até mim, mas eu irei até ela. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a aprender algumas lições. E a primeira delas, por mais dolorosa que seja a perda, por mais difícil que seja esse seu cenário de luto e dor, a vida precisa continuar. Precisamos dar sequência aos sonhos, aos projetos, aos cuidados mínimos, ao banho, à refeição. Precisamos, diante de todas essas circunstâncias, nos reerguer. A vida continua. E eu sei que parece que a vida não vai ter mais a mesma cor. Eu sei que parece que não é possível mais ter alegria depois das perdas. Mas a vida continua. A segunda lição que eu entendo nesse cenário aqui, de dor e de perda de Davi, é que o fato de Davi ter perdido aquele bebê, está vivendo um cenário de dor e de luto, não impossibilitava que ele recebesse outras bênçãos do Senhor. Às vezes, num cenário de dor, de caos, nós achamos que nada de bom mais pode acontecer. Que tudo agora vai ser só tristeza, tudo agora vai ser luto, e não é verdade. Nós não fomos feitos para o luto, nós não fomos feitos para a morte, para a tristeza. Coisas boas ainda irão acontecer. O Senhor é um Deus de coisas novas, é um Deus que traz alegrias ao nosso coração, mesmo em meio a tempos de dor. E o finalzinho desse texto, eu quero ler de novo o versículo 24 do capítulo 12, de 2 Samuel, diz assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Esse era o significado de seu nome. O Senhor o amou. Não é porque Davi perdeu um filho que o Senhor não poderia lhe dar um outro filho. Eu sei que você vai me dizer: pastor, ninguém pode substituir o outro, e eu tenho plena certeza disso. Plena certeza. Quando nós perdemos um filho e não tem o que fazer. Não tem. Mas as certezas que nós temos com relação a esse texto é que um dia nós poderemos nos reencontrar. É que um dia nós poderemos ir até Ele. É que um dia nós poderemos contemplar a eternidade. O que nós entendemos com relação a esse movimento de Davi é que, se nós permitirmos ser consolados, fortalecidos pelo Senhor, Ele trará novas alegrias ao nosso coração. Novas alegrias. E o que esse texto nos fala é que o coração de Davi entendia não apenas a soberania do Senhor, mas o cuidado. Ele dá o nome daquela criança de o Senhor o amou. Deus amou aquela criança. Ela faz parte então da linhagem do Cristo. Salomão faz parte da linhagem de Cristo Jesus. Aquele filho que haveria de morrer para tomar o meu lugar e o seu lugar. Sabe, se hoje nós podemos desfrutar de algum consolo, de algum conforto, é simplesmente porque Deus sabe muito bem a dor que eu e você sentimos. O próprio Deus ficou enlutado. O próprio Deus perdeu o seu filho. E Ele, sendo dono de toda a consolação, não apenas reteve isso, mas Ele derrama o seu consolo e o seu conforto sobre a minha vida, sobre a tua vida. A minha oração nesse momento, diante da perda que você está passando, é: não se culpe. Não fique procurando culpados. A vida pertence ao Senhor. E saiba de uma coisa: esse Deus, que muitas vezes nos permite viver momentos difíceis, preparou para mim e para você a eternidade de alegria, a eternidade de glória, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro. Esse mesmo Deus retirou da minha vida e da tua toda a culpa. Se o salário do pecado é a morte, Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. E hoje eu e você podemos manter no nosso coração essa viva esperança da vida eterna.
Eu queria orar por você. Enquanto a equipe de louvor toma lugar, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Falemos com o Senhor. Pai bondoso e querido, ministra, Senhor, conforto, paz aos nossos corações. Nos faz, ó Deus, nos sentir acolhidos, amados diante de Ti. Tira, Deus, todo sentimento de culpa, todo sentimento de raiva, de tristeza dos nossos corações. Nos faz perceber, ó Deus, a Tua soberania, mas acima de tudo a Tua bondade, a Tua graça. Ó Deus, traz para cada um dos Teus servos e servas, nesse tempo de dor e luto, uma esperança de que um dia estaremos unidos na eternidade, e a morte não nos afligirá mais, não encontrará mais lugar em nosso coração. É no santo nome de Jesus que te oramos, meu Pai. Amém. Adoremos ao Senhor.